Olá, bom dia. Bom dia, você está assistindo ao Visual. É um programa acessível da TV Brasil. Direto do Rio de Janeiro, o Visual começa agora. A população de idosos sofre com agressões e negligência em todo o país. Só neste ano foram 16 mil casos. Mas de Belo Horizonte vem um exemplo de como cuidar de pessoas da terceira idade. O amor, o carinho, a atenção. Há 2 anos, Elizabeth deu uma prova de amor para a mãe. Largou o emprego para se dedicar 24 horas à senhora. Dona Elvira, hoje com 83 anos, sofreu uma queda e precisa dos cuidados da filha. Hoje eu ajudo ela, tem que dar o banho, tem que trocar de roupa. Hoje eu cuido da casa, já almoço juntas, toma café juntas, dentro das nossas condições, das condições dela. A gente sai para algum passeio, alguma coisa assim. A senhora imaginava que na vida, né, madura, a senhora teria esse carinho, esse apoio todo da sua família? Esperava que toda vez são muito carinhosos. Toda vez, muito carinhosos comigo, muito cuidado toda vez. É minha obrigação e um dever e um prazer. Mas nem todas as famílias são iguais à de Dona Elvira, não. Abusos físicos, psicológicos, financeiros, sexuais, além de negligência e abandono, são muito comuns entre a população acima dos 60 anos. E o pior, a família, na maioria dos casos, é quem agride. Acontece muito caso de usuários de drogas e viciado em bebida alcoólica. Ou às vezes mesmo a agressividade, mas a maior parte dos casos os agressores negam. Por isso que se torna ainda mais difícil a apuração, porque a vítima, a mãe ou a avó, não quer que o neto ou o filho fique preso, então acaba também negando os fatos. A violência acontece em todas as classes sociais e ela é feita pela própria família. E a grande maioria dessa violência que foi identificada foi a negligência, ou seja, a família que não está cuidando das necessidades do idoso. A cada hora, 2 idosos sofrem algum tipo de violência no Brasil. O número de casos cresceu 16% nos 6 primeiros meses deste ano, se compararmos ao mesmo período do ano passado. Minas Gerais, até o momento, ocupa o 3º lugar no país em denúncias de abusos a idosos. Em Belo Horizonte, dados do Conselho Municipal do Idoso mostram que as agressões vêm aumentando. Em 2011, elas representavam 21%. Hoje, passam dos 42%. A delegada explica que qualquer pessoa pode denunciar maus tratos a idosos. Não só a vítima, a vítima idosa, mas também outros parentes ou os próprios vizinhos podem comparecer à delegacia como solicitantes, relatando os fatos, vai ser apurado da mesma forma. Ou, se não quiser ser identificado, pode fazer uso da denúncia anônima, que é o Disque 100. Desde 2003, o Estatuto do Idoso regula os direitos das pessoas que têm 60 anos ou mais. De acordo com a lei, o dever de dar assistência ao idoso é da família. A crise que nós sofremos, não só com as pessoas idosas, mas no âmbito familiar, é uma crise mais afetiva. As pessoas precisam ter mais solidariedade umas com as outras, as pessoas precisam parar essa vida agitada e prestar atenção no outro. E a questão da pessoa idosa, ela está ligada totalmente à solidariedade e retribuição. A leitura promove o conhecimento e aumenta a capacidade crítica. O projeto Mala de Leitura no Maranhão aposta na formação do leitor desde a infância. Os especialistas afirmam que o estímulo à leitura deve começar desde cedo, quando o cérebro apresenta as chamadas janelas de oportunidades e a capacidade cognitiva consegue inserir naturalmente os pequenos a este processo de acesso ao conhecimento, a leitura.
São os pais, educadores ou responsáveis que devem servir de mediadores neste processo. Cabe a eles a missão de apresentar os livros, as histórias e as infinitas possibilidades do mundo da imaginação. Para esta bibliotecária, a formação de crianças leitoras exige a participação de adultos leitores, estímulos lúdicos como ilustrações interessantes e a capacidade de ler sem automatismo. O contrário, reforçaria os índices de analfabetismo funcional tão presentes no país. Tem pesquisas que já apontam sobre a questão do aluno ler e não consegue compreender, não consegue aprender, não tem aquela visão crítica. Então, no meu entender, isso não é uma leitura. Muitas das vezes é uma simples decodificação da palavra escrita, mas não necessariamente uma leitura como eu compreendo uma leitura crítica. Maurício Leite, o homem da mala azul, desde a década de 80 percorre países de língua portuguesa em um trabalho de promoção de leitura com crianças e jovens da Amazônia ou da savana africana. A mala de leitura é uma biblioteca itinerante, repleta de surpresas como o livro cubo e os estímulos corretos a um público em geral tão carente deles. Se você acostuma ela desde pequeno com coisas boas, ela vai crescer gostando de coisas boas, tendo bons valores. Se você apresenta a ela bons livros, bons textos de literatura, bons escritores, bons ilustradores, então ela desde cedo se inicia nos prazeres e no gosto da leitura. E isso nós vamos formar o quê? O cidadão leitor, um cidadão crítico, um cidadão participativo. Paz, esperança, saúde, felicidade. Bom dia! E amanhã começa a caminhada para a Copa do Mundo 2018. Jogos eliminatórios, a primeira etapa de um Mundial. E o Brasil estreia nesta quinta-feira em Santiago do Chile, enfrentando a equipe campeã da Copa América. Mais importante do que a conquista da Copa América, é bom lembrar que na Copa do Mundo, no ano passado, o Chile foi um adversário dificílimo. Você se lembra? O jogo terminou empatado em 1-1, houve a prorrogação. O último lance da prorrogação foi uma bola que o Chile colocou no travessão do Brasil, quase o Chile vence na prorrogação. Fomos para os pênaltis e conseguimos a vaga nas oitavas de final. O Chile vem com uma ótima seleção, um time muito bem montado, jogando em casa, e a primeira partida dessa fase eliminatória, depois da conquista da Copa América, vai ter o apoio de mais de 70 mil torcedores. Cabe ao Brasil ter a tranquilidade, fazer o seu esquema bem feito e tentar nos contra-ataques chegar à vitória. Vamos desfalcados de Neymar. Mas o Dunga acaba apostando na experiência da seleção brasileira. E ele trouxe o Kaká de volta depois do corte do jogador Felipe Coutinho. Vamos aguardar. É uma estreia importante da seleção brasileira. É um jogo muito difícil, mas o Brasil tem condições de vencer. E hoje tem futebol para você aqui na TV Brasil. Logo mais às 6 horas da tarde, tem um Campeonato Brasileiro Feminino. O jogo Santos e São José. E à noite, a partir das 11h30 da noite, tem a Série C, tem um videotape do jogo Vila Nova e Portuguesa. Para você, um grande abraço e até a próxima sexta-feira. E agora, futebol diferente, hein? Pois é, tem um time de futsal de surdos no Rio de Janeiro, provando que não existe obstáculo para o esporte. Se é futebol, tem que ter craque de bola. Na equipe da AVD, Associação Valorizando as Diferenças, destaque para o atacante Luiz Henrique Moura, de 22 anos. Em 2007, começou no judô. Em 2012, conheceu e se descobriu no futsal. Ele está muito feliz em poder contribuir fazendo gols. O projeto de futsal da ONG AVD começou em 2011. Logo vieram os torneios, muitos gols, vitórias. Este ano, a realização. Pela primeira vez, um time de futsal para surdos do Brasil participa de uma competição com atletas sem deficiência. É o Campeonato Estadual da Federação de Futsal do Rio de Janeiro. Não, nosso objetivo foi alcançado, né? A nossa meta foi atingida, que era o quê? Incluir eles, né? Numa competição convencional. Durante os jogos, eles se comunicam entre si, se entendem
brigam, jogam bola. Futebol é futebol. O objetivo é o mesmo, fazer gols. E segundo Pedro Duarte, a grande diferença é que os surdos não têm a cultura de começar a jogar futebol desde cedo. Fora isso, é tudo igual. Não escutar o barulho da bola, as reclamações dos outros jogadores, o apito do juiz, nada disso importa. O lance é jogar futebol. Quanto à arbitragem, é preciso fazer algumas adaptações, mas nada que atrapalhe o jogo. É o que a gente sempre coloca para as equipes adversárias, né? Quando vai começar o jogo, no início, eles não estavam acostumados, olha, de repente a gente pode demorar uns 3, 4 segundos para parar, não é maldade, né, e tal, mas é porque eles não escutam, hein? Mas todas as equipes estão adorando, só parabenizo o nosso trabalho. A equipe de futsal da AVD é formada por 21 jovens surdos de 15 a 25 anos. Juntos vencem barreiras e se preparam para enfrentar as principais potências da modalidade. Nada desanima mesmo essa turma, mas a família também é muito importante para incentivar a prática do esporte. Antônio Soares é pai do Emanuel, de 15 anos, que acaba de entrar para o time de futsal da AVD. E mais uma conquista que ele vai superar e vai passar. Falando em apoio, o capitão do time da AVD, Renan Aprígio, não pode reclamar. A namorada sempre está presente nos treinos. Ela conta que ao descobrir que ele era atleta, ficou muito orgulhosa e não se importa em acordar cedo para acompanhar o namorado. Com a presença dela, ele diz que treina com mais vontade ainda. Não pode fazer feio. E o visual termina aqui. Muito obrigada pela companhia. Tchau. Bom dia para você.